Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos realizar uma experiência muito bacana, bem interessante, que pode inclusive ser realizada facilmente em casa e é muito bom para fazer projetos de ciência na escola. Nós iremos analisar o conteúdo dos pigmentos dessas canetas usando um procedimento analítico chamado cromatografia. Para realizar essa experiência, nós precisamos de alguns componentes que são bem simples de conseguir em casa. Por exemplo, papel de filtro para café, canetinha, álcool, um copo e um palito daquele de churrasco. O primeiro passo consiste em desenhar uma bolinha próximo a uma das bordas da tira do papel de filtro, aproximadamente um dedo de distância da borda. Aqui está a nossa tira com a bolinha de tinta, está quase pronta para o próximo passo da experiência. Em seguida, nós pegamos um recipiente adequado, como um becker ou um copo mesmo, e colocamos uma camada bem rasa do álcool, que é o nosso solvente neste caso, uma camada apenas um dedo de álcool. Então nós introduzimos a tira contendo essa bolinha desenhada no interior do becker e nós usamos o palito de churrasco como o nosso apoio para evitar que ela caia dentro do becker. Então nós podemos ver que ao ser colocada no interior do becker ou do copo, nós notamos que o álcool começa a subir por capilaridade no papel de filtro, então ele encontra a bolinha de tinta e começa a dissolver os componentes da bolinha de tinta. E agora começa a acontecer um processo bem interessante, olha só. Nós notamos que o nosso solvente começa a subir pelo papel e a arrastar os componentes da tinta marrom da caneta em direção à parte de cima da tira, ou seja, subindo. Mas aqui nós notamos que acontece um evento bem interessante, que a tinta da caneta começa a desmembrar em duas cores diferentes. Uma tinta é roxa e a outra é um pigmento laranja. E nós notamos que o pigmento roxo sobe junto com o álcool, enquanto o pigmento laranja parece ficar no mesmo lugar onde estava desenhada a bolinha. Notamos que ele se dispersa bem pouco, ou seja, ele não se afasta muito da bolinha, enquanto o pigmento roxo continua subindo até chegar ao topo. E por fim nós vemos que acontece uma separação completa entre os dois pigmentos. Olha só que interessante. E agora nós vamos fazer repetir esse processo, porém utilizando uma canetinha de outra cor, neste caso uma canetinha verde. Ela não está muito bem, parece que ela está meio seca, mas dá para fazer o experimento. Fazemos uma bolinha verde com a canetinha verde e nós introduzimos, da mesma forma que a anterior, essa tira no interior do álcool, sempre tomando cuidado para que a bolinha não fique dentro do álcool. Então nós notamos aqui o álcool subindo através da tira e dissolvendo os componentes da tinta, e à medida que sobe, nós notamos o processo igual da canetinha marrom acontecendo outra vez. O álcool está subindo por capilaridade na tira de papel de filtro e está dissolvendo os componentes da bolinha e arrastando eles junto. Olha só que interessante. Aqui nós podemos notar uma coisa curiosa, que um dos pigmentos é mais solúvel no álcool e é arrastado mais longe. Por exemplo, essa tinta é um pigmento azul, enquanto temos um pigmento amarelo que é menos solúvel, ele fica no lugar onde estava a bolinha, enquanto o outro é arrastado mais para cima. Olha só que interessante. Agora nós notamos que a caneta verde, a tinta da canetinha verde, na verdade era feita de dois pigmentos, um pigmento amarelo e um pigmento azul. Ou seja, a canetinha verde não é um pigmento puro, olha só que interessante. E agora nós iremos fazer esse mesmo processo, porém usando uma caneta esferográfica comum. Aqui nós vamos usar duas canetas na mesma tira, uma caneta preta, a caneta azul, e uma caneta vermelha. Nós iremos fazer esse teste para verificar quais são os pigmentos que compõem essas canetas, para ver a separação entre eles. Agora nós temos aqui as duas bolinhas da caneta, nós colocamos a tira pendurada no palito e depois nós introduzimos no becker contendo um solvente, ou seja, o álcool. E nós podemos notar aqui que o álcool vai subindo e repetindo o mesmo processo visto nos casos anteriores, mas aqui nós iremos ver isso em dose dupla, para economizar tempo e porque o efeito é bem legal também.
Podemos notar aqui o álcool subindo, nós aceleramos um pouco a velocidade da câmera e ele vai arrastando os componentes da tinta. E nós podemos perceber uma coisa bem interessante, é o fato da caneta azul ser composta por dois pigmentos diferentes, sendo um azul um pouco mais claro e o outro pigmento, um pigmento roxo, violeta. Enquanto o pigmento da caneta vermelha parece ser formado por um pigmento marrom e um pigmento rosa. E uma curiosidade interessante é que o pigmento rosa da caneta vermelha, ele é bastante fluorescente sob luz ultravioleta. Olha só. E aqui nós temos as lâminas secas com os resultados para comparação. Olha só que interessante. Pois bem, o que nós apresentamos neste vídeo, nessa experiência, foi um procedimento chamado cromatografia em papel, ou seja, uma forma bastante simples do processo de cromatografia. A cromatografia é um processo de separação de misturas que se baseia nas diferentes afinidades e interações entre os componentes da mistura e duas fases distintas, uma chamada fase móvel e a outra chamada fase estacionária. Ambos os componentes dessa mistura, eles são arrastados pelo fluxo da fase móvel, no caso o solvente, e alguns desses componentes possuem mais afinidade pela fase estacionária, no caso, por exemplo, o papel, enquanto o outro possui mais afinidade pela fase móvel, ou seja, o solvente. Aí, no caso, aqueles componentes que possuem mais afinidade pela fase estacionária, eles se deslocam mais devagar através do fluxo da fase móvel, enquanto o outro, que possui mais afinidade pela fase móvel, ele é arrastado mais facilmente pelo solvente. Então, o resultado disso é que depois de percorrer alguma distância, os dois componentes começam a se separar de fato. Ou seja, aquele que possui mais afinidade pela fase móvel fica para trás, enquanto aquele outro que possui afinidade pela fase móvel, ele irá se deslocar seguindo o fluxo do líquido. Então, depois de um tempo, nós temos a separação efetiva dos dois componentes dessa mistura. No caso dessa experiência que nós fizemos, nós temos como fase estacionária o papel de filtro e como fase móvel o álcool. O álcool, no momento que que a placa de papel toca o álcool começa a subir por capilaridade através dos poros do papel de filtro, e com isso ele entra em contato com o pigmento das canetas, então ele dissolve esses pigmentos e começa a arrastá-los em seu movimento ascendente, ou seja, em direção à parte de cima da tira. Nesse momento, aquele que possui mais afinidade com a fase móvel acaba ficando para trás, enquanto o outro que possui mais afinidade com o solvente acaba sendo arrastado mais longe pelo solvente, a fase móvel, e como resultado disso, eventualmente, no final, nós temos as duas fases completamente separadas. Esse é um processo muito útil de separação de misturas, muito interessante. Nós podemos fazer uma analogia bem simples ao princípio de funcionamento da cromatografia, comparando o processo de cromatografia. Podemos comparar as duas substâncias a serem separadas como um enxame formado por moscas e abelhas passando sobre um campo de flores. Neste caso, o campo de flores seria considerado a fase estacionária, o ar que está sobre o campo de flores poderia ser a fase móvel, e as abelhas e as moscas são as duas substâncias que nós queremos separar no processo. Ao passar sobre o campo de flores, nós temos esse enxame formado de abelhas e moscas. Então nós notamos que as abelhas são atraídas em direção às flores porque as abelhas gostam de flores, elas se alimentam das flores. Por outro lado, as moscas não sentem atração pelas flores porque as moscas não gostam do néctar, elas gostam de lixo. Então o resultado é que ao passar sobre esse campo de flores, as abelhas irão pousar nas flores e com isso elas vão ficar para trás, enquanto o enxame de moscas vai continuar seguindo em frente. Ao chegar ao final deste campo de flores, nós notamos que o enxame agora é formado apenas por moscas, porque as abelhas ficaram para trás, pousadas nas flores. Então, logo em seguida, um vento bem forte, depois que as moscas já foram separadas, um vento bem forte sopra e arranca as abelhas das flores. Então o enxame de abelhas chega logo em seguida. Então nós vamos ter dois enxames separados. Então o processo de cromatografia pode ser considerado com esse exemplo anedótico bem interessante. A cromatografia é um processo de separação de misturas que é muito utilizado em análises químicas para separar alguns compostos de interesse durante a fase de análise, por exemplo, compostos orgânicos ou bioquímicos, como hidrocarbonetos, proteínas, açúcares, entre outros compostos, isômeros, etc. Ou seja, esse processo é muito utilizado em análise química para obter uma separação eficiente entre vários componentes de uma mistura e também
ele é um processo muito utilizado a nível industrial, ou seja, processos industriais para a separação rápida e eficiente de diversos produtos de interesse em alto grau de pureza e de forma bastante rápida, bastante eficaz. Além deste processo que nós fizemos, chamado de cromatografia em papel, também existem vários tipos e subtipos de processo de cromatografia. O processo de cromatografia em papel é um tipo particular de um processo chamado cromatografia líquida planar, ou seja, a fase móvel é um líquido e a fase estacionária é uma superfície laminar, tipo plana, tipo como se fosse um papel. Também há o processo de cromatografia líquida em coluna, ou seja, que usa um tubo recheado contendo a fase estacionária, por onde passa o líquido através dele, que é muito utilizado em processos de análise e também em processos industriais. E também existe a cromatografia gasosa, ou seja, que ela, em vez de usar o líquido como fase móvel, ela usa um gás. E ela é muito utilizada na análise de componentes gasosos, como o próprio nome diz. Por exemplo, o teor de hidrocarbonetos presentes no gás natural, os gases vulcânicos, entre outras coisas, análise de compostos gasosos. Então é isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. Obrigado por assistir meus vídeos. Acessem o nosso canal, compartilhem os vídeos, curtam, não deixem de assistir. E também acesse o meu site, que se chama Nerd da Química, e minha página do Facebook. Eu quero agradecer a vocês pela audiência e tudo mais, e valeu!